Só para lembrar, que está no Classroom, uma atividade que era para ter refeito nas férias, a interpretação de um texto, está lá o nome de quem não refez, peguem o link, releiam os capítulos e façam, tá? E as pessoas que tinham copiado as questões que eram de responder por escrito, podem refazer também individualmente dessa vez, porque a atividade era individual, tá? Sempre lendo os capítulos antes de fazer, tá bem? Outra coisa, tem muita gente que ainda não é muita, mas tem algumas pessoas que não apresentaram a entrevista, e a entrevista já está pronta. Então, não é justo, não é legal que vocês fiquem sem nota da apresentação, tendo a entrevista em mãos. Se a pessoa não fez, aí é zero, mas pelo menos é um zero A. Não fiz, é zero. Mas fiz e não apresentei, não é legal, né? Então, vamos lá. Arthur não está. Gabriel Machado. Gabriel, tá com a entrevista na mão? Por isso que eu botei lá no... Isso, então vamos lá. Abre a tua câmera e os outros assistindo. Gabriel. Já vai preparando o próximo. Gustavo, está aí? Oi, Mariana está aqui. Mari, bom. Gustavo está? Próximo seria Gustavo. Não está. Próximo. Iago. A tua entrevista está na mão? Iago? Sim, não estava dando para ligar o microfone. Tá. Tu estás com ela aí para apresentar depois do Gabriel, né? Tô. Ótimo. Então vamos lá. Começa o Gabriel. E aí os outros, por enquanto já tenho dois, e os outros vão já se preparando também se vão apresentar hoje. Gabriel, porque eu estou indo por ordem alfabética de quem ainda não entregou. Quer dizer, o primeiro seria o Arthur, mas ele não está. Iago, tu podes ir primeiro, que o Gabriel está querendo ser o segundo. Pode Pode ser. ser? Precisa ligar a câmera? Sim. Que eu acho que não vai chegar meu áudio, porque eu não tenho não tenho fone de ouvido, mas tá bom. Tá dando para escutar? Tá, muito bem. Tá. Eu fiz entrevista com meu tio, o nome dele é João. Eu perguntei sobre o trabalho dele e as viagens, ele já viajou muito. A primeira pergunta, eu perguntei em que lugar que ele já viajou, morou. Ele falou no Brasil, em Belém, no Rio de Janeiro, em toda Santa Catarina, Porto Alegre, na cidade do capital gaúcha e no exterior para a Europa. A segunda pergunta é como se adaptou em cada lugar? Ele falou que adaptação a um lugar é um processo difícil, se acostumar com as culturas e novas tradições de um povo é um processo demorado, porém depois de um tempo aprendemos a nos acostumar. Ele é bom de se adaptar, né? Ele não fica muito em casa também, e ele é legal, então a maioria das pessoas que eu conheço gosta dele. Terceiro, o que achou diferente de cada lugar? Principalmente o modo das pessoas de agir, da paisagem, os crimes de cada local, que vem sendo descoberto devido à profissão dele de jornalista. E ele falou que é muito legal isso, que ele gosta muito. Em quarto, em qual lugar já trabalhou? Ele falou na Rádio Massa, na Rádio Eldorado, Som Maior, RTV, Canal 19, Diário de Notícias e Jornais, e que TV e atualmente no SBT. Em quinto, você já viajou para fora do Brasil? Como foi? Já viajei para a Alemanha, foi uma experiência muito positiva de entender diferentes povos e culturas e como pessoas de outros países vivem. Ele falou que foi, tipo, era outro mundo lá na Europa, que era totalmente diferente daqui. Como está sendo trabalhar no SBT? É muito bacana trabalhar em uma equipe de jornalista que admirei, o Roberto Cabrini, um verdadeiro sonho para mim. Com quantos anos viajou pela primeira vez? Com 14 anos viajei para o Pará para visitar e para achar outra oportunidade de trabalho. Com quantos anos começou a trabalhar? Com 14 anos também, em uma rádio de notícias na região sul de Santa Catarina. É isso. Era um tempo em que não precisava ser formado para trabalhar no jornalismo, né? Todo mundo da minha família fala que quando ele era criança, ele gostava de ficar narrando o jogo da escola e na TV ele ficava narrando o jogo, ele tirava o volume e ficava narrando. Que legal.
E tu convives bastante com ele? Sim, agora que ele foi pra São Paulo morar lá, eu não falo muito com ele, mas quando ele morava ali em Criciúma comigo, tipo, era a pessoa que eu mais falava. Aham, legal. Quem pode avaliar? Enzo, o que que tu tá passeando tanto? Não, O fui que que é? pegar um fone de ouvido que o fone funciona, porque esse daqui Posso fica falar o que eu desligado. achei? Mas teu colega estava apresentando e tu indo para lá e para cá, rindo e fazendo maior bagunça. Peraí, quem que vai avaliar? Eu. Eu, Brenda, vai. Tá, eu achei muito legal, né, a história em si. E eu só queria saber quantos anos ele tem, eu não sei se tu falou, porque eu não ouvi. Mas eu achei muito legal. Eu achei muito legal a história, eu achei que foi muito bem apresentado. E ele sabia do que ele estava falando, então eu achei muito legal. Ele tem Queres 28. responder, Iago? Iago? 28 anos. 28. Ah, eu pensei que ele era bem mais velho. Eu também. A pessoa fez tanto na vida até agora. É que tem muitos trabalhos desses que são ao mesmo tempo, né? Às vezes a pessoa trabalha numa rádio e em tal outro lugar. Então dá a impressão de que a vida é mais comprida. Muito bem. Mais alguém para avaliar? Eu achei que foi bem legal, bem apresentado. E eu achei bem legal a história dele. Uhum. Da pessoa entrevistada, né? Que tem tanta oportunidade, né? Mas dá para ver que ele foi buscar essas oportunidades. Legal, Iago. Agora, Gabriel. Foi bom, né? Que o Iago apresentou antes. Alô, tá conseguindo me ouvir? Sim, mas tem que abrir a câmera. Bota ela um pouquinho mais. Eu Peraí, não dá bota ela certo. Gabriel, um pouquinho mais para Oi. baixo. A câmera. É que eu não consigo, é que tipo, aqui tá meu notebook e daí atrás tá meu Então computador. levanta um pouquinho. Levanta, bota uma Não dá, almofada. Sandra, eu não consigo ler. Ô, Gabriel, é só durante a tua apresentação. Isso. Um pouquinho Tá. mais. Um pouquinho mais. Aê. Eu tava sem ideia, daí eu fiz umas 3 perguntas e eu entrevistei meu pai. O nome dele é Ademar, e daí eu tava sem ideia, daí eu pensei numa... Na verdade, eu tinha algumas ideias, mas daí eu não sabia se ele ia responder, e daí eu perguntei umas mais simples. Eu tinha perguntado o que ele queria ser quando crescer. Ele falou que queria ser caminhoneiro, porque ele achava que ele ia conhecer muitos lugares, que ele achava que ia conhecer o mundo todo. E eu tinha perguntado como foi a infância dele. Ele falou que tinha sido uma infância, tipo, que ele tinha hora para tudo, ele tinha hora de estudar, hora de brincar e hora de ajudar nas tarefas de casa. E ele falou que ele não brincava muito dentro de casa, ele brincava mais fora, porque não tinha tanta violência e todo mundo ficava mais fora de casa. E qual tipo de brincadeira ele mais gostava? Era, na verdade, qual tipo de brincadeira que tinha e qual ele mais gostava. Não havia uma brincadeira, tinha uma lá que eles se reuniam numa roda e uma pessoa um pouco mais velha ficava contando umas histórias. E as histórias que ele mais lembra é a Branca de Neve e Gata Borralheira. E as brincadeiras é pega-pega, que é pega-pega, e também tinha a pique-bandeira, esconde-esconde, queimada, morto-vivo, futebol e passa-anel. Que eu não sei o que é passa-anel e a que ele mais gostava era o futebol. É isso. E, Gabriel, qual é a profissão dele atualmente? Ele é policial. E aquele sonho de viajar, ele conseguiu? Conseguiu, né? Porque ele, tipo, ele não ficava só aqui, né? Ele ia para outros lugares também. Uhum. Abre a câmera, até terminar. Deixa aberto. Gabriel, a entrevista foi feita assim uma vez só? Ou vocês ficaram conversando e tu foste A gente ficou anotando? conversando. Conversando. Uma pergunta por dia ou tudo num dia só? Não, foi tudo num dia só. Tipo, Legal. a gente tirou, tipo, eu acho que foi das 6 até umas 9, daí a gente ficou conversando. E quando ele disse passa anel e tu não sabias o que era, por que tu não perguntou como é que era essa brincadeira?
Ele me explicou, só que eu não soube. É tipo, alguém fica assim, daí eles têm que fazer assim, daí passar o anel, só que eu não entendi muito bem. Pega o anel de uma das pessoas da roda, ou às vezes nem é anel, é uma pedrinha, uma qualquer coisa, Uhum. e põe dentro da mão, assim, e depois todas as pessoas fazem assim com a mão. E aí vai passando com a mão entre as mãos de cada um, e disfarçadamente, numa dessas pessoas, a gente abre assim embaixo e deixa cair o anel. E os outros têm que descobrir na mão de quem que ficou o anel. Os outros conhecem essa brincadeira? Sim, Sim, faz anel. sim. E aí depois sai correndo ou não? Não sei. Não, tu tem que descobrir quem que ficou o anel. Quem ficou. E aí a pessoa é o próximo que vai passar o anel. Uma brincadeira para acalmar, né? Legal, Gabriel. Quem é que vai avaliar? Quem pode avaliar a entrevista? Eu, posso ser eu. Ótimo. Eu achei bem legal a entrevista. Eu gostei bastante que o pai dele falou sobre quando ele era criança e as brincadeiras. Eu acho isso bem interessante. E realmente, né, tem essa diferença de que antes estava bem menos perigoso e era mais legal de brincar até na rua, porque tinha muita gente. Meu pai falava que na rua dele tinha muitas crianças. Meu avô também, que meu avô e a minha avó moravam mais, como é que ruralmente, né, que era meio fazendinha assim, daí eles falavam que tinha bastante criança, que daí deve ser muito mais legal de brincar. É verdade. Era outro tipo de vida. E que idade tem teu pai, Gabriel? Gabriel Eu Oliveira? não lembro agora. Não, mas mais ou menos. Eu acho que. Eu não lembro. Tá, e de que cidade ele é? Ele é aqui de Floripa mesmo. Ah, aqui mesmo já era assim. É porque tem certas ruas aqui em Floripa que ainda são mais calmas, né? Mas há 30 anos, digamos, era diferente. Próximo. Vamos lá. Iago foi. Opa. Botei no nome do Gustavo. Isabela. Dela, já apresenta agora, e vai se preparando o João Vitor. Bela, então tenta conseguir alguma coisa para apresentar depois do intervalo, tá? Que aí no intervalo tu pode te organizar. João Vitor? Só espera aqui. Só vou ligar a câmera. Tá. Enquanto o João se arruma, Manuela vai preparando o seu. Manu chegou, né? Aproveitar, a Andressa também chegou. Arthur não. Gustavo não. Manuela chegou. Mariana respondeu, né? E Raika não chegou. Então vai. Eu já passo a entrevistar aqui. Ótimo. Tá, eu entrevistei o meu pai, que é o Paulo. Eu fiz 5 perguntas, na verdade. A primeira pergunta foi qual foi o momento mais marcante da vida dele. E ele respondeu que foi quando nasceu o primeiro filho, que porque no momento ele teve uma sensação de paz, assim, aliviou tudo, não tinha mais problema, não tinha nada, assim, teve essa sensação. A segunda pergunta, qual foi a maior conquista? Foi, foi ter conseguido o primeiro emprego. Depois de tanto estudar, ele estudou muito e muito, ele sempre focava na escola. Daí, quando ele teve o primeiro emprego, isso mostrou que valeu a pena todo o tempo de estudo que teve. A terceira pergunta é como é trabalhar nesse período de pandemia, e ele respondeu que é mais complicado, ainda por ser que o trabalho é coletivo dele, já que ele trabalha no IBAMA,
É bem mais coletivo mesmo. Por causa que quando tem os colegas de trabalho por perto, dá para conversar, discutir, tirar as dúvidas. Daí a quarta pergunta é mais algo para descontrair. Quantos irmãos ele tem ou teve? Ele tem 9 irmãs, sendo 3 mulheres e 6 homens. Ele é o terceiro mais novo e o mais velho tem 17 anos a mais. E a mais nova, 7 anos. E a quinta pergunta é: foi difícil de ir para Floripa? Como foi? Já que ele era de Porto Alegre. Ele, ele tinha 14 anos, estava no 8º ano. O pai e a madrasta queriam se mudar para cá e tinham comprado terreno. Quando chegaram aqui, não tinha nenhum parente ou amigo que já vivia aqui. Mas depois se acostumou e se fixou em morar aqui, acostumou em si. E teve todas as coisas por aqui. Da, primeira esposa, o primeiro filho, o primeiro trabalho, se graduou, fez tudo aqui, o resto. E, João, a função dele no IBAMA, o que ele faz no IBAMA, tu sabes? Não, não sei. Só sei que é algo bem mais coletivo mesmo que ele tem que fazer. Uhum. E outra coisa, ele te contou alguma história sobre o fato de serem 9 irmãos? Porque hoje não é tão comum a pessoa ter tantos irmãos, né? Pode ser que isso tenha feito uma infância diferente para ele. Quer dizer que ele teve várias madrastas em si. Daí a segunda também teve filho, mas os restos não teve. Teve a primeira teve quase que todos os 9, foram 7, e a última deu 2 filhos. Ah, tá. Ele não é do último casamento, ele é do penúltimo. Porque ele é o Sim, terceiro mais novo, né? ele Então não é tem o nenhum. último da primeira. Ele é o último da primeira. Uhum. Então não tem, tu não sabe nenhuma história assim que tenha sido sobre o fato de serem 9. Puxa, é quase uma turma de sala de aula. Mas com 17 anos de diferença também não chega a ser que faz ele ter muitas brincadeiras com os irmãos. Foi legal fazer a entrevista, João? Foi sim, foi sim. Foi. Tanto que acabou sendo bem quase comparado com outros, assim, tipo, até que foi rápido. Mas sabe que, na verdade, o combinado era ter 10 a 12 perguntas. Então, 5, claro que tinha que ter sido mais rápido, né? O bom era ter feito as outras, ou então desdobrar cada uma dessas, como essa dos irmãos. Já que quando a pessoa te responde que tem 9 irmãos, tu pode, na hora, digamos que fosse uma surpresa. No caso, não era porque teu pai, tu sabe que eles têm tantos irmãos. Mas digamos que fosse uma surpresa, no próprio momento, tu podes desenrolar para mais uma pergunta, né? Por exemplo, para saber se o fato de serem tantos ajudou ele, atrapalhou, se agora na vida adulta ter tantos irmãos é uma coisa que faz diferença, né? Sei lá, estou dando um exemplo de desdobramento de pergunta. Essa do IBAMA também, né? Daria para fazer uma pergunta. Gostei que tu fizesse a pergunta da pandemia, né? Porque realmente, para quem faz um trabalho coletivo, a pessoa agora está tendo que se adaptar, né? Quem vai avaliar Sim. o trabalho? João, é legal que tu apresentaste, gostei de te ver inteiro aí na câmera, ó, não ficou se escondendo, muito bom. Quem vai avaliar? Bela. Ah, ó, ótimo. Laura? Eu posso. Eu achei muito legal o trabalho dele, né? Sei lá, eu fiquei
Eu achei bastante bom o número, eu nunca tinha ouvido assim tanto, eu acho. Eu achei bem legal. Uhum. Sobre a apresentação, quem vai falar? Eu acho que ele apresentou muito bem também, porque eu não sei se ele já sabia ou não, mas ele explicou bem, tipo, do jeito dele. Eu acho que ele não deve ter escrito cada palavra. E sei lá, ele explicou bem. Deu pra É, entender direito. eu gostei também, João, isso de que tu foste lendo um pedaço e explicando a outra parte. Isso foi bom. Enzo, quer avaliar? Som? Não tem som, Enzo. Aí. Sim, agora sim. Eu achei uma história bem interessante dele ter estudado tanto e tal. E antigamente era bem comum, né, ter tanto irmão assim, irmã. Eu achei que essa escolha dele do momento que foi uma conquista, reconhecer o trabalho como sendo o prêmio do estudo, né? Foi interessante. Próximo. João Vitor foi. Manuela. E já vai preparando a Mariana. Mariana já vai preparando depois da Manuela, tá? Manu? Manuela saiu? Mariana? Mari? Pera, eu sei que eu tô procurando no meu computador e eu não tô achando, mas quando eu achar eu posso apresentar. Tá, ótimo. Vai achando enquanto Naomi... Naomi já apresentou do avô. Pedro? Sim, Ângelo, a câmera é ligada. Entendi. Enquanto eles apresentam, é legal que alguns fiquem, porque senão aquela sensação que a gente tem de ficar apresentando e para um monte de bolinha com letra, né? Eu acho legal ter pelo menos alguns, só se ficar muito pesado e a gente conseguir começar a ver que está caindo alguém da sala, daí a gente desliga. Quem é que eu chamei agora? Pedro. É porque eu tava na sala de café, daí tava todo mundo lá, daí tive que ir pra um lugar mais. Assim, que não tivesse barulho, sabe? Reservado. Tá. Então vai. A pessoa que eu escolhi foi a minha avó, tá, professora? Peraí, a câmera, Pedro. Ah, meu Deus. Ó, a pessoa que eu escolhi foi a minha avó, eu até fiz aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, porque faz um tempo que eu fiz isso aqui, tá? Então, Claro. não espere o melhor. Mas daí eu fiz umas perguntas aqui. Eu perguntei pra ela se ela achava que a pandemia tinha que ser subestimada, sabe? Isso foi na época que tava começando mais, assim, sabe? A pandemia, se eu não me engano. Não lembro bem. Mas não tava tão forte, assim, ó. Por isso que eu perguntei se ela deveria ser subestimada. Daí ela respondeu que, claro que não, né? Porque ninguém sabia, não tem que subestimar. Daí depois eu perguntei qual qual o impacto que ela ia achar que ia ter da pandemia na época dela, sabe? Quando ela era pequena. Daí ela falou que ia ser muito pior do que agora por causa dos conhecimentos médicos e tal, por causa também da comunicação entre as pessoas, sabe? Daí você acha que as medidas de proteção são importantes? Daí ela falou bastante importantes, né? Porque, com certeza, principalmente ela que é idosa, ela acha que é uma coisa bem importante ter as medidas de proteção. Daí depois eu perguntei se ela achava essas perguntas chatas e ela respondeu que não, mas eu acho que ela achava. Daí eu perguntei se ela achava que a pandemia ia acabar cedo. E ela respondeu que eu acho que não, Pedro. Pronto, esse foi meu trabalho, professora. Então, Pedro, talvez nessa hora que tu perguntasse sobre acabar cedo, podia ter perguntado por que que ela acha que não, né? Ela tem razão, né? Que não acabou cedo mesmo. E o que que a tua avó faz?
Ela aborda. Ela aborda. Aham. Ela aborda Tu podia ter feito alguma pergunta sobre essa atividade dela, né? Se isso mudou na pandemia. Por exemplo, muita gente que tem atividade é, artística, assim, que depende de materiais, às vezes ficou um tempo sem poder trabalhar porque não tinha quem fosse comprar, até que as lojas começassem a fazer entrega online. Talvez essa fosse uma pergunta para fazer, ou se ela tinha um estoque de material em casa. Bruno, podes avaliar? Opa! Professor, eu não sei avaliar, a única que eu vou falar. Cara, então, o que eu vou falar, eu acho muito legal. Foi bem apresentado e é isso. Não era isso que era pra falar? Porque eu não sei o que fala pra você avaliar. Tem dois jeitos de fazer. Um é falar do conteúdo das coisas que ele disse. Por exemplo, que ele foi o único até agora que se preocupou com o tipo de pergunta que ele estava fazendo. Ele perguntou para a avó se ela estava achando chato responder esse tipo de pergunta. Ele podia também ter desenvolvido mais, né? Eu imagino que para a avó seja até legal, porque é um jeito de conversar com o neto e saber que ele está ouvindo, porque ele estava interessado, porque era uma tarefa. Mas até agora ninguém tinha perguntado para o entrevistado sobre as suas perguntas. Né? Então, tu poderias avaliar. Mas uma coisa, aproveitar que você falou isso, eu acho, não tenho certeza, posso estar falando coisa errada, mas eu acho que ele foi o único que falou de uma coisa diferente, porque, tipo, as outras pessoas falaram sobre uma coisa do passado, uma coisa diferente, assim. Ele perguntou de algo atual. A opinião da pessoa. É verdade, Bruno. Em vez de perguntar da história dela, perguntou da opinião dela sobre uma coisa que não é só dela. Sim, é verdade. Eu achei também a avó dele muito responsável, principalmente porque tem muito idoso que fica saindo na rua e não tá nem aí. Mas também eu acho que também devia ter feito mais perguntas sobre ela. Então. Poderia. Então, esse é um dos jeitos, que é avaliar o conteúdo do que ele falou. Outro jeito, Bruno, já que tu disseste que não sabe avaliar, outro jeito é avaliar a forma, ou seja, o Pedro falou bem ou não falou bem, o Pedro, talvez o fato de que ele fosse mexendo muito enquanto apresentava seja um pouco chato para quem está assistindo. Se fosse ao vivo, talvez isso não perturbasse tanto. Mas como a gente fica ali focado só naquele quadradinho, o fato da pessoa se mexer demais e vai para cá e vai para lá, perturba um pouco a atenção, né? Então, aí, Bruno, essa seria uma avaliação da forma, do jeito como ele apresentou. Entendeu, Bruno? Sim, mas eu já fiz agora a minha avaliação, que eu falei. Mas daí, para treinar, quando outra pessoa fizer, tu pode aproveitar e te oferecer para avaliar também. Porque vê que tem certas pessoas que se oferecem sempre, porque eles já pegaram o jeito de como é que dá para avaliar. Não é só dizer, legal, porque gostei. Gostei, porque sim. Então, normalmente, a pessoa vai dar primeiro a opinião, gostei, não gostei, achei legal, achei interessante, e depois vai colocar uma vírgula e vai justificar. Tá? Então, vamos pro próximo. Pedro foi. Professor, se eu demorar para te responder, quando tu estiver falando comigo, mudando de assunto, né, rapidinho, é porque eu tô porque eu vou tomar café, daí a minha família toda tá ali, sabe? Daí o Mas, Pedro, daqui a bem pouquinho nós temos um intervalo, deixa para tomar café no intervalo. Tá? Falta só uma pessoa apresentar antes do intervalo, e as outras são depois. Mari, conseguiu se organizar? Mariana, conseguiu achar dentro do computador? Achei. Ótimo, então vamos lá. Abre a câmera. Eu levei pro celular, aí não tem como abrir a câmera. Sim, mas tem que abrir a câmera. Então pede um celular emprestado, e aí depois do intervalo tu apresentas também. Tá? Aí tu bota um filmando e o outro com o arquivo para tu poder ler. Se não tiver, pode ser o papel impresso, o papel na mão, como o Pedro fez, né? Ficou com o caderno ali, olhava e contava um pouco da entrevista. Outro?
Então vamos voltar lá no começo. Arthur não está ainda? Não chegou? Brenda foi a tua avô. Isabela já está? Conseguiu? Bela? Não, ainda não. Então depois do intervalo. Manu? Manuela? A Manuela estava na sala. Deixa eu procurar ela aqui. Pois é, ela tava. E agora não está mais. E Manu, Mari vai ser depois do depois do intervalo. Depois do café do Pedro. Tá? Então, fala. Posso fazer uma pergunta? Por que que a turma da tarde tem recreio? Tipo, por que que elas têm uma aula só de recreio? Não, eu não estou sabendo que eles têm, mas eles, a turma da tarde é mais criança, né, Brenda? Só que, tipo, qual é a função disso? Tipo, fazer uma aula só pra eles terem um recreio em aula. Não sei. O recreio em aula para ter uma brincadeira orientada. É porque o recreio dos pequenos não ele também é uma atividade pedagógica. Tá? Os professores ficam juntos, eles brincam, fazem atividades, brincadeiras orientadas, talvez seja por isso. Tá? Mas eu não sei. Voltando ao outro assunto, sem ser entrevista, e depois do intervalo a gente fala, vocês leram os 2 capítulos que eu marquei naquela folhinha? Sim. Sim? Do banqueiro inglês. Vocês descobriram quem é esse banqueiro inglês? Não, eu não parei pra pensar nisso. Eu não parei pra perceber isso. Não? Então, que isso, Gabriel? Chegou um banqueiro ali. É que o Gabriel, hoje na aula, tu descobriste esse negócio aí e tu tá resolvendo brincar com esse recurso. Eu tava vendo o que tinha pra poder botar. Mas não é um bom horário. O que tu pode fazer é marcar um horário com um colega, com alguns colegas, para brincar de efeitos da câmera. Tá? É legal mesmo, é um recurso bom, é divertido, mas não, na hora da aula atrapalha. Então, esse banqueiro que chegou ali, o que ele se ofereceu para fazer? Para pagar o negócio. Para quitar a dívida do Morel. Para comprar, isso, para pagar a dívida do Morel. Ele comprou a dívida do Morel, né? E ele disse que ele tinha um banco, né, lá na Inglaterra. E vejam, quando ele tenta comprar a dívida, ele diz que ele é um lord, né, do Banco Thomson e Associados, se oferece, e o dono do outro banco, o que diz? Quando ele diz assim, eu vou pagar a dívida do Morel, depois ele me paga. Eu vou ler a frase o parágrafo do outro banqueiro. Bem, nosso banco tem um débito bastante grande com o senhor Morel. Se o senhor aceitar, poderemos fazer... Não, isso é o que ele diz. O inspetor diz assim, para mim está ótimo, mas acho que o senhor vai perder esse dinheiro. Aí o Lord Wilmore diz, meu banco é que arcará com o prejuízo, se houver, mas o senhor Morel merece consideração. Feito o pagamento, o inglês ainda permaneceu alguns momentos em silêncio, como se refletisse profundamente. Por fim, daí eles vão falar sobre outra coisa. Por que vocês acham que o inspetor disse assim, vai ser bom, né, para mim está ótimo, mas eu acho que o senhor vai perder dinheiro? Normalmente, a pessoa que está vendendo uma coisa, e essa coisa é um problema para ela avisa o outro, olha, acho que tu vai perder dinheiro? Não. Por que esse aqui fez isso?
Porque, apesar de achar que era um ótimo negócio para si próprio, ele disse para o outro, acho que vai perder dinheiro. Porque ele não podia ter, eu acho, né? Não podia o quê? Eu acho que se ele falou pro outro é porque ele não podia ter pra ele. Não entendi. Essa última parte eu não entendi muito bem. Vejam, o outro vai comprar, vai pagar a dívida do cara, tá? E ele avisa. Tá, imaginem que vocês estão vendendo um apartamento e o apartamento está muito ruim, muito estragado, mas vocês não contaram para a pessoa. E aí chega na hora de vender, vocês dizem, para mim vai ser ótimo se tu comprar, mas eu acho que tu vai perder dinheiro. Por que ele fez isso? Vai, Gabriel. Não sei. Tá na hora do... Tá, pensem isso na hora do intervalo, depois a gente conversa. Tá? Façam um intervalo, tomem um cafezinho, vão ao banheiro e voltem. E pensem sobre esse assunto. Hã? Ô, prof, eu tinha caído, você pode repetir? Laura, eu perguntei por que aquele inspetor avisou o banqueiro da Inglaterra que comprar a dívida do Morrell, se ele comprasse, ele ia perder dinheiro. Por que ele avisou que aquilo não era um bom negócio? Tá, mas depois da aula, tu falou o quê? Essa parte eu tinha ouvido. Depois da aula a gente vai conversar sobre isso. Ah, tá. Tá bom? Tá. Até daqui a pouquinho. Nem tomei minha água hoje.